dia, irmãos. A leitura do livro de Isaías é maravilhosa, boa. Vale a pena realmente parar e fazer as leituras mesmo. Parar no capítulo da chamada, no capítulo 40, no 53. Então, aqui é sempre um período pequeno, né? Então, a gente procura trazer as coisas que ou mais me chamam a atenção, ou dentro do que eu li, algumas coisas que eu separei. Eu já, no período da tarefa, de força-tarefa, eu falei sobre Isaías, mas naquela época nós falávamos sobre o profeta, o homem, né? E o que ele nos ensina, né? Então tem no YouTube sobre isso, então também lá é um outro enfoque, tá bem? Mas vamos lá. Livro de Isaías. Isaías, filho de Amós, não deve ser confundido com o profeta Amós. O pai de Isaías provavelmente era primo do rei Uzias, considerado por vários biblistas, exegetas e historiadores atuais como o profeta que pronunciou as maiores e mais impactantes profecias por meio de documentos escritos. O texto de Isaías é de um hebraico clássico. Seu nome significa o Senhor salva. Foi contemporâneo do profeta Amós, Oséias e Miqueias. E teve seu início ministerial em 740 a.C., ano em que morreu o rei Uzias. Seu livro foi escrito por volta de 700 a 761 a.C. e menciona a religiosidade, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Ele era de elevada cultura intelectual, ele narra fatos e acontecimentos sociais que aconteciam no reino, informações de quem participava da corte. Foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias, chamado então de profeta messiânico. Nasceu por volta de 765 a.C., vivia em Jerusalém, teve seu chamado aos 25 anos de idade, era de sangue real. E em 722 a.C. houve o exílio de Israel. E em 586 a.C. o exílio de Judá. E durante o seu ministério, 4 reis de Judá reinaram. O rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Um período aí de 50 a 60 anos. Era casado e sua esposa era chamada de a profetisa, provavelmente porque era casada com o profeta, não tem o nome dela. Em Isaías 8, versos 3. Ele tinha 2 filhos com nomes simbólicos, um resto volverá, Isaías 7, versos 3. Em relação ao remanescente do povo de Deus, que se voltaria de coração para ele, e rápido despojo, presa segura, ou rápido para o saque pronto para o despojo, Isaías 8, de 1 a 4, por causa da invasão dos assírios sobre a Síria e sobre Samaria. Qual é o tema do livro de Isaías? Juízo e salvação. Seu posicionamento é de crítica à posição dupla do povo de Israel diante de Deus, em especial Jerusalém, pois foi o profeta do Reino do Sul. Chama a atenção do povo por sua acomodação e falta de amor verdadeiro ao Senhor. Sua religiosidade, como eu falei, novamente a cegueira espiritual e a hipocrisia. Seu trabalho, seu chamado era trazer clareza ao povo, na esperança de que houvesse mudanças de atitude. Ele é o primeiro dos profetas maiores e o primeiro profeta a falar sobre a vinda do Messias. Por meio dele e de sua profecia, Deus mostrou ao povo seus 2 lados. E isso é que é interessante no livro de Isaías. Misericórdia, juízo, justiça e perdão, exílio e salvação. Qual é o propósito do livro? Confrontar a própria nação de Israel e outras nações com a palavra do Senhor. Profetizar esperança à geração futura de exilados. E mostrar que Deus enviaria o Messias da linhagem de Davi. Isaías é aclamado pelos mais renomados teólogos como o profeta evangelista, pelo destaque que dá em sua pregação à obra redentora do Messias, que é Jesus Cristo.
O cenário político. Isaías funcionou como a voz de Deus para os israelitas, no momento em que, apesar de uma razoável prosperidade econômica, no caso de Judá, havia uma forte instabilidade na região, causada principalmente pela Síria. Então, eles estavam sendo oprimidos, mas havia esse período, né, em que o rei Uzias trabalhou com a nação. Houve até uma prosperidade econômica, mas mesmo assim eles estavam, né, passando por essa opressão. Sob o governo de Uzias, o povo tinha gozado dessa relativa paz, porque ele havia estabilizado o reino. Mas Judá estava no meio de vários povos potentes, como Edom, Fenícia, Síria, Egito e Assíria. Mas quem ganhava força de potência era a Assíria e o Egito. A mensagem profética de Isaías era para que Judá não fizesse aliança com nenhuma potência, mas unicamente com o Senhor. Isaías temia que os reis deixassem de ouvir a Deus e conduzissem o povo para uma idolatria mais grosseira. Qual é a mensagem do livro? A mensagem de Isaías pode ser resumida em 3 temas. O homem ofendeu a Deus em sua santidade e justiça. Isaías é bem atual, né? Porque se vocês perceberem, nós passamos por todas essas coisas, né? Eu acho que hoje em dia, mesmo quando você conversa com alguém, você percebe que parece que as pessoas relutam, né, em seguir o caminho que é certo, né? E ou se afasta da igreja, ou se afasta até de conversar com a gente num grupo por causa disso, porque parte das pessoas acabam sendo assim, elas pecam, então elas se afastam daquele local onde fala sobre santidade, onde você fala sobre o que é certo, sobre o que é errado, e aí você tenta corrigir, tenta passar. Então imagina Isaías naquela época, né, como o pastor falou, o porta-voz de Deus, né? Aquele que foi o chamado de Isaías no capítulo 6, é maravilhoso, né? No YouTube, que é o outro que eu lido só com o homem profeta, lá tem todo o chamado dele, que foi maravilhoso. Então, quer dizer, o juízo de Deus sobre o seu povo veio por causa de quê? Do pecado. E é sempre o pecado que nos afasta de tudo que nós fazemos. O povo se distancia cada vez mais, mas o abandono custa caro, pois acaba com a relação entre o homem e Deus. O segundo ponto do outro tema é que Deus avisa e pede que seu povo volte e se arrependa. Deus acusa o povo de estar servindo apenas de lábios. Os rituais do templo são condenados por serem meramente mecânicos e sem sentido, porque não eram feitos de coração. O povo não conhecia a verdadeira adoração, porque o seu pecado estava cegando os seus olhos. E esse é o cuidado. Naquela época, aqueles rituais, várias pessoas fazendo sacrifício, uma quantidade grande de pessoas, mas estavam ali de coração? Ou estavam ali apenas para resolver, né, para fazer aquilo e se sentir bem? Quantas vezes, às vezes, nós entramos no culto com alguns problemas e parece que a gente não consegue se entregar à adoração, a ouvir aqui, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Quando você vem ao culto, principalmente o culto de adoração, né? O culto de estudo é maravilhoso porque nos coloca na posição de lermos a Bíblia e entendermos. Mas o culto de adoração não é uma entrega, né? Às vezes nós que estamos trabalhando, sentimos a falta, né, de podermos sentar ali na cadeira e prestar esse culto a Deus, né? Então Deus avisa e pede que o seu povo volte e se arrependa. O povo não conhecia então a verdadeira adoração porque o seu pecado estava cegando os olhos. A outra mensagem é que ao permanecer fiel, Deus promete a redenção. Então essa é a maravilha. Você peca, você faz algo errado, você se arrepende, mas Deus está lá, diz assim, volta, eu estou aqui, volte e faça certo. Aí às vezes a pessoa volta e novamente, né? E era isso que o povo fazia. E os profetas sofriam por causa disso. A
ao que permanecer fiel, Deus promete a redenção. Então, aqueles que se arrependem, eles têm a certeza do perdão. Deus, então, promete redenção para o remanescente fiel. Deus, como redentor do seu povo, levava avante o seu propósito de abençoar todas as famílias da terra, como havia prometido a Abraão. A esperança de que Deus agirá é constante no Antigo Testamento e bem claro no livro de Isaías. Deus usará todos os meios para conduzir esse remanescente fiel à vida, para que experimente a realidade das promessas. Toda a profecia de Isaías gira em torno dessa temática. Ao ler o livro de Isaías, devemos ter em mente esse ensino central, de que ao permanecer fiel, Deus promete a redenção, de que Deus avisa e pede que seu povo volte e se arrependa, e de que o homem ofende a Deus em sua santidade e justiça. Tem um destaque no livro. Isaías era um servo de Deus. E de nada valeria os seus dotes intelectuais e políticos sem essa característica. Quando ele se entrega e diz, eis-me aqui, né, que ele se sente impuro, e o serafim toca os lábios dele com aquela brasa, ele ficou ali pensando, eu sou culpado de todos os pecados desse povo, mas não é verdade. Então, a entrega dele é total. Ele se torna um servo. E é isso que nós aprendemos aqui na igreja, a ideia de servir, porque o nosso Mestre e Salvador Jesus era um servo. Então nós temos que aprender isso e servir com o melhor que nós temos. Então, de nada valeria para Isaías todos aqueles seus dotes intelectuais e políticos se ele não tivesse essa característica. Ele ouvia a Deus nos momentos de crise e sua entrega foi total, pois estava diante da soberania de Deus. Então, nos momentos de crise, nós nos voltamos a Deus. Mas temos visto que nos momentos de crise, as pessoas ficam buscando sinais, buscando orações fortes. Essa semana eu conversei com uma pessoa bem próxima de mim, e aí eu comentei sobre que às vezes a pessoa vem à igreja e chora, e chora, e chora, né? Como se parecia, e a palavra, né? Chorou, mas houve alguma mudança? Ela falou, sabe, mas às vezes a pessoa, ela se entrega àquele momento da adoração e é assim que ela consegue expor para fora. Eu falei assim, tudo bem, mas o que adianta você fazer isso quando você não vem, não para fazer um estudo, não para realmente interpretar a Bíblia? E essa pessoa justamente faz o quê? Acaba ouvindo vários outros pastores, fica tudo muito confuso, isso, né, na interpretação. Então eu fico pensando assim, eu prefiro aprender, eu prefiro saber o que é certo e errado, mas eu prefiro seguir uma linha só. Nós temos, depois da pandemia, visto isso. Quantas pessoas que nós conhecemos estão indo para igrejas diferentes, doutrinas diferentes, ouvindo coisas diferentes, e acabam não estando aqui. Então eu imagino assim, que volta-se ao pecado. O que é o pecado? É justamente isso. Você não está seguindo. Aí quando você vem num local onde você é sempre chamado a atenção, né? A Rosa sempre comenta, mas tem que falar mesmo. E é verdade, a gente tem que falar do erro. Falar irmão, está errado o que você está fazendo. Irmão, ó, pensa melhor, porque isso não é correto. Então, mas você vai ter que mudar. E esse é o problema, a mudança. Nós temos visto aí os livros históricos e tudo, e as mudanças, né? Como as pessoas relutam para mudar. Então a Bíblia tem sido isso. Mas o importante é que este profeta, este homem de Deus, estava ali para falar da mensagem. Então não importava. Tem um deles que agora eu não lembro, que ele dizia assim, mas Senhor, eu só cuido de gado, né? Como que eu vou levar a palavra? Então o pastor Elias falou assim, o profeta é um ser especial, um ser único, mas os chamados a forma como eles foram chamados, eu fico imaginando se nós fôssemos chamados dessa maneira, se nós iríamos atender. Porque eles saíram de um lugar para outro, de repente eles tinham toda muitas coisas para fazer e para falar, tinha opressão, eles não eram atendidos. Mas, no fundo, com o nosso dia a dia, é bem assim.
Quando você pede para aquele irmão, vamos tentar corrigir isso, ele reluta, ele dá um passo atrás, né? Então, o livro nos ensina acerca de Deus, que é importante, que Deus é único e daí sua exigência de obediência e lealdade. Desde Abraão, Deus, eu sou único, eu sou o Deus vivo. Então não adianta você buscar outros deuses. Então Deus exigiu do povo, Deus foi terrível, né? Foi até cruel no que nós... Mas por quê? Porque Ele quer a nossa obediência e quer a nossa lealdade. Vir à igreja, vir à escola bíblica, aprender, obedecer os seus mandamentos. Deus é soberano na criação e na história, e por isso Ele visita o seu povo e as nações com autoridade e poder. Os profetas podiam não entender o que Deus queria, podiam não entender tudo o que Deus fazia. Primeiro Ele cuida do povo, aí Ele castiga, depois Ele dá a esperança. Depois Ele vai cuidar daqueles povos que oprimiram. Então Deus é soberano, Ele pode fazer essas coisas sim. Então Ele pode, às vezes numa crise em nossas vidas, trazer aquilo para que a gente repense. Ele é santo e exige do seu povo a santidade, porque quer que o seu povo reflita o seu caráter. Por ser santo, Deus tem um alto padrão de exigência sobre o seu povo. Ele é juiz, porque é Deus de justiça, que retribui a cada um segundo as suas obras. Mas Ele também é redentor, porque sabe que a sua justiça jamais pode ser realizada pelo homem segundo esforços próprios. Ele então vem ao povo como redentor, buscando-o para a salvação. Deus é único, soberano na criação e na história, é santo, é juiz e é também redentor. E a redenção de Israel é profetizada dos capítulos 40 ao capítulo 66. Deus usará todos os meios para conduzir o remanescente fiel à vida, para que experimente a realidade das promessas. Isaías 40, versos de 1 a 2, e depois os versos 11, diz assim: 40 de 1 a 2. O Senhor, nosso Deus, diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. E Isaías 40, 11 diz: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Você é amado, irmão. Nós somos queridos por Deus. Então não importa a crise que nós passamos, não importa o problema que nós passamos, nós devemos retornar, porque Ele é redentor e Ele está pronto para perdoar. Deus deixou claro para Isaías que Ele queria o que ele queria e era capaz de libertar seu povo exilado. O capítulo 40 começa com uma mensagem e ânimo para Jerusalém oprimida. Eles já haviam sofrido demais e agora Deus vai prover o quê? A libertação. Isaías vai anunciar que Deus quer seu povo consolado e que esta consolação só é possível por meio de Jesus. Esta é a conexão de Isaías com o Evangelho. Consolai o meu povo. O Espírito Santo, nas palavras de Jesus, é chamado de Consolador. O consolo divino vem através do quê? Da redenção. E é resultado da nossa reconciliação com Deus. Isaías estava anunciando para o povo cansado, com saudades, com vontade de retornar à pátria. E Deus manda o profeta Isaías consolar o seu povo, dizendo que a volta para casa está próxima. O povo cumpriu seu castigo no exílio e então podia descansar agora nas promessas de restauração e descanso. É interessante como o vocabulário do anúncio do consolo é terno. Veja a expressão: falem carinhosamente
falem com ternura. Consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. O que segue é um anúncio de perdão e de alívio. E no versículo 11 vem a figura do pastor que cuida e guia mansamente todas as pessoas. Então foi isso que eu quis trazer. Não me ative aos capítulos que são grandes, são 66 capítulos, mas o nosso desafio é fazer a leitura do livro mesmo. E parar e fazer a leitura. Então, seguindo lá a proposta, né, dos 3 temas, nós vamos começar a poder ler Isaías de uma outra maneira. Então, o livro de Isaías é um livro fascinante mesmo. Exemplo de perseverança, um modelo que devemos seguir. Ele nos inspira a pregar a verdade de Deus e a viver de acordo com o caráter de Deus que pregamos. Que tenhamos, irmãos, a disposição de Isaías ao responder ao Senhor, Isaías 6, versos 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. As sugestões para discussão em classe Deus chamou Isaías para pregar e disse que ninguém se converteria, e mesmo assim ele obedeceu. Então, nós obedeceríamos esse chamado? E de acordo com o capítulo 40, versos 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não fatigam, caminham e não se cansam. O que precisamos fazer para receber essas bênçãos? O que significa esperar no Senhor? E 3, Deus não quer culto sem consagração. Para o Senhor, o que é mais importante do que a prática mecânica de atos de devoção? O que é mais importante para o Senhor quando você está aqui? Como que você entrega a sua adoração a Deus? Às vezes eu me assusto um pouco quando eu tenho muitos trabalhos para fazer, porque eu anoto tudo, eu ouço depois os vídeos, né, mas tem hora que eu penso assim, eu queria tanto ficar sentadinha ali e ouvir, né, sentadinho. A Cibélia comenta isso, às vezes sinto falta, né, mas aí você tem que descer, fazer um outro trabalho. Eis-me aqui, né, eu tenho outro trabalho para fazer, outra função, que é passar a palavra de Deus para outras pessoas. Hoje nós temos a Adriana aqui, né, que veio nos visitar hoje na IBD, vem de terça-feira, as 2 meninas, né, isso. Então nós fazemos esse trabalho. É difícil o chamado, mas é importante que quando nós nos dispusermos a fazer o trabalho do Senhor, seja assim, feito de coração. Irmãos, é isso. Esse foi o... Pode? Claro.